Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada no bairro de Campo Grande, na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, capital São Paulo. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina espírita com o tema do Livro dos Espíritos, que é a lei de liberdade. Estamos estudando na sequência as fatalidades, Mas antes de darmos início ao estudo dessa semana, vamos nos conectando ao alto, vamos mentalizando o nosso Criador em mais uma oportunidade que Ele nos propicia de estarmos aqui, buscando conhecimento, buscando discernimento, ampliando a nossa condição do livre pensar, de melhorar as nossas escolhas através do aprendizado e do convívio com o nosso próximo. Que nós possamos aproveitar todo o conteúdo que será aqui exposto para o nosso aprimoramento, para a construção das nossas relações, para a nossa autoiluminação nessa busca do conhecimento e para que possamos utilizar todo esse conhecimento em favor do nosso crescimento e daqueles que convivem conosco, compartilhando essa existência. Agradecemos também a Jesus, esse irmão que nos trouxe o Evangelho, que nos trouxe o modelo de conduta, de amor e de caridade. Que Jesus possa iluminar os nossos caminhos, que Ele possa ser o nosso farol, para que diante de tanto amor, de tanto exemplo de bondade, de humildade, nós possamos iluminar os nossos dias. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos para essas duas questões, que fala sobre a fatalidade, onde Kardec pergunta na questão número 859. Se a morte não pode ser evitada quando chega a sua hora, acontece o mesmo com todos os acidentes do curso da nossa vida? E eles respondem: são em geral coisas demasiadas pequenas, das quais podemos nos prevenir, dirigindo o nosso pensamento no sentido de evitá-las, porque não gostamos de sofrimento material. Mas isso é de pouca importância para o curso da vida da qual escolhemos. A fatalidade só consiste nessas 2 horas, aquelas que deveis aparecer e desaparecer no mundo. E ainda dentro desse questionamento, tem o item número A, que Kardec pergunta: há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade dos espíritos não podem ajudar? E eles não podem conjurar? E eles respondem sim. Mas tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Não acrediteis, porém, que tudo o que acontece esteja escrito como se diz. Um acontecimento é quase sempre a consequência de uma escolha que fizestes, por um ato da tua livre vontade. De tal maneira que, se não tivesse praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. Se queimas o dedo, é apenas a consequência da sua imprudência e da condição da matéria, mas somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na tua evolução moral são previstos por Deus, porque são úteis à tua purificação e à tua instrução. Então eu já li as duas, os dois questionamentos na mesma ordem, para a gente entender realmente aqui o que ele está falando,
No primeiro momento, ele pergunta, né? Ele já faz uma afirmação, que a gente já viu no estudo anterior, que a morte não pode ser evitada quando chega a hora, né? Isso a gente já estudou anteriormente. E ele pergunta se pode acontecer o mesmo com todos os acidentes do curso da nossa vida. Então, aqui vamos entender, né? Então, ele vai explicar aqui o seguinte: essa questão explica, né, que ele aborda, né, que essa questão da fatalidade, ela se restringe somente ao momento, né, do nosso nascimento e da nossa morte. Então, esses são os dois fatos que são imutáveis, o nosso nascimento e a nossa morte, né? Então, isso está como regra geral, isso não pode ser evitado, né? Os acidentes de outras ocorrências corriqueiras, né, do nosso dia a dia não são fatalidades, é isso que ele está dizendo, mas sim consequência das nossas ações e escolhas, muitas vezes resultante da falta de atenção, conforme esclarece o Espiritismo. Os espíritos, né, os nossos benfeitores, muitas vezes eles vão nos trazer sugestões, nos trazer intuições, inspirações, porque eles estão aqui também para nos auxiliar na nossa trajetória e eles não se comprazem com o nosso sofrimento material. E eles podem, muitas vezes, através das nossas inspirações, nas nossas intuições ou alguma ideia que nos ocorre, eles podem intervir para evitar pequenos acidentes que não são essenciais ao nosso progresso. Então, essas coisas corriqueiras, muitas vezes, quando nós estamos ali na nossa vibração elevada, nós estamos conectados, né, com o nosso mentor, o nosso guia espiritual, a gente pode intuir ali alguma ideia que pode fazer com que se evite algumas condições, por exemplo, a gente desviar um caminho, a gente tomar atenção por uma coisa que um amigo vem nos dar uma ideia ou uma sugestão para que a gente tome uma decisão mais acertada, né, na escolha de uma coisa ou outra. E assim a gente pode evitar algumas coisas que seriam essas pequenas fatalidades, né? Ele dá até exemplo aqui, né? Por exemplo, você queima um dedo, você tropeça, machuca o seu dedinho. Ah, isso estava no meu planejamento reencarnatório? Não. Isso às vezes é uma consequência de alguma imprudência, né? Do nosso desvio de atenção, de muitas vezes fazer as coisas apressadamente, né? E às vezes isso vem como um pequeno aviso para que a gente tome mais cuidado, para que a gente tenha mais atenção, ou até a gente pode ser até sugerido às vezes, né, de evitar um perigo que iria nos acontecer, a gente vai por um outro caminho, a gente atrasa na saída de casa, né? Então, essas pequenas coisas, essas fatalidades, elas são geralmente, né, as consequências das nossas escolhas. Mas quando nós estamos também, né, num propósito elevado, nós também temos a condição de ser sugeridos, né? E muitas coisas podem ser impedidas. Então, os acontecimentos mais determinantes são as nossas escolhas, né? Pré-reencarnatória, né? Então, vamos entender primeiro, né? Essa fatalidade versus o livre-arbítrio, o que seria? Então, a fatalidade ela é limitada no momento exato da entrada e saída do indivíduo, né, do físico, do nascimento à morte. Então, isso seria o que seria fatal, o nosso nascimento e a nossa morte. Então, isso nada pode impedir que esse fato ocorra. O livre-arbítrio, né? Então, a maioria dos acontecimentos na vida,
não é inevitável e pode ser evitada através do nosso livre-arbítrio. Por exemplo, um acidente de carro pode ter sido causado por uma imprudência nossa. Ou quando nós fazemos uso, né, de um vício que traz malefícios para o nosso corpo físico e de ordem também emocional e mental, tirando a nossa condição de capacidade de rebaixamento cognitivo, uso ou dependência química pela escolha do livre-arbítrio, né? Muitas vezes a gente pode ser compelido a fazer coisas diante dessa situação, ser agressivo com alguém, causar um acidente, não só para nós, para outras pessoas, né? Então, são as escolhas que nós fazemos através de um livre-arbítrio que podem trazer essas consequências. Os espíritos também podem influenciar e até prevenir pequenos infortúnios, pois eles não querem que nós soframos, né? Mas não interferem em grandes provas, que são essenciais para a nossa evolução espiritual. Então, sim, eles podem intervir ali numa condição de uma sugestão, mas quem vai fazer a escolha de seguir a sugestão somos nós. Eles estão ali para nos auxiliar na caminhada, mas as escolhas são nossas. Então, quais são os papéis das escolhas que nós fazemos? Então, a gente tem as escolhas pré-reencarnatórias, que é esse nosso planejamento reencarnatório, que são os eventos que são considerados fatais, né? Como a morte, né? Na verdade, o resto é o resultado das escolhas feitas pelos espíritos antes de reencarnar. Né? As grandes coisas que acontecem na nossa vida, elas fazem parte do nosso planejamento pré-reencarnatório, onde nós vamos nascer, a família que nós vamos reencarnar, os irmãos que nós vamos ter, se nós vamos casar, se nós vamos ter filhos, se nós vamos ter uma doença que irá nos acompanhar e vai nos trazer, né? Muito desafio na nossa vida física, também faz parte do nosso planejamento reencarnatório, né? Então, os grandes acontecimentos, eles fazem parte do nosso planejamento, mas também aquelas fatalidades de menor significado, elas são consequência dos nossos atos. Então, muitos desses acontecimentos, aparentemente acidentais, são resultados diretos das nossas ações praticadas e que poderiam, né, em alguma circunstância, ter sido evitadas, né, pela nossa escolha. Então, as provas e os aprendizados, né, o que seriam as provas e os aprendizados, são eventos cruciais, são as grandes dores que nós iremos enfrentar, os grandes desafios, são fatos que influenciam moralmente, são aqueles que exigem de nós um esforço para a nossa transformação moral. Então, essas são as nossas provas de aprendizados, essas coisas que vão trazer essa renovação moral, né? Esse avanço moral, e eles são previstos por Deus, né? Como ferramentas de depuração e instrução espiritual. Então, como que a gente pode lidar, né, com essas adversidades que nos ocorrem? Primeira coisa, né, evitar o mal. Sempre ter o cuidado de não escolher de forma equivocada. Então, sempre na hora de nós fazermos uma escolha, nós ponderarmos com discernimento se aquilo que nós estamos fazendo está nos afastando da lei de amor. E aí nós podemos evitar muito mal. A segunda coisa, ter resignação e paciência, né? Quando a dor ou um sofrimento bater à nossa porta. O correto, né? Para que a gente tenha o crescimento, é a gente enfrentar com paciência, com coragem, sem desespero. Por isso a importância, né, de nós termos um modelo e um guia.
E Jesus é o nosso farol, né? Que ele vai ali nos imbuir dessa coragem. E através da nossa humildade, da nossa resiliência, nós podemos ressignificar muitas dores que nos ocorrem, muitos eventos e transformar em aprendizado. Porque o progresso moral, né, é o nosso objetivo. E esse progresso moral, ele vai trazer o avanço espiritual. E essas adversidades servem para nos ensinar. Então, nada é punitivo, né? Tudo é educativo para a nossa evolução. Então, aqui nessa questão já é um início do entendimento para nossa próxima questão, né? Que nós vamos avaliar aqui. O homem, por sua vontade, pelos seus atos, podem evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa. Então, aqui eles estão Kardec está perguntando para os benfeitores, né? Se o homem pode, né, pela sua vontade, pelos seus atos, né, fazer com que não ocorra esses acontecimentos, né? E eles respondem, pode. Desde que esse desvio aparentemente possa caber na ordem geral da vida que ele escolheu. Quer dizer, nós podemos, sim, aliviar algumas situações, ou até ter méritos, né? Se isso não interferir no nosso planejamento, no nosso objetivo de passar por aquela situação. E eles continuam, além disso, para fazer o bem, como é o dever único e o objetivo da vida. Ele pode impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para um mal maior ainda. Então, o que eles estão aqui nos fazendo refletir, né? Sim, que o homem pode influenciar os acontecimentos, né? Pois a vida material não é uma fatalidade rígida, mas sim um caminho de evolução onde o livre-arbítrio tem um papel fundamental. O desvio aparente das ordens dos fatos, né? Então, a gente pode ter ali um acidente que poderia ocasionar uma condição mais adversa, né? Vamos dar esse exemplo, né? Mas se porventura naquele acidente vai acontecer algo que vai impactar para que aquele espírito continue numa tarefa, numa missão que ele já vinha desenvolvendo, que ele já estava ali num contexto da prática do bem. Sim, se o evitamento de um algo mais danoso naquele acidente, né, ocorrer, é porque ali tinha um propósito e porque ali tinha um mérito em detrimento ao bem que se era praticado por aquele indivíduo. Então, como que nós podemos, por exemplo, a pessoa está ali numa condição de sofrer um acidente, e nesse acidente ela teria uma consequência agravante, por exemplo, na questão da locomoção. Mas, devido ao desempenho daquela pessoa, ela já é uma pessoa que tinha ali imbuída de caracteres, de uma conduta moral, de uma situação de praticar um trabalho voluntário, uma caridade, uma pessoa com pensamentos elevados, ela pode ser sim beneficiada ou intuída para que se evite aquela condição, para ela dar continuidade naquela missão, naquela situação que ela já estava engajada e que ela teria que dar continuidade. Então, ele fala aqui, né, como ele tem um dever de fazer o bem,
que o nosso dever de fazer o bem é o nosso objetivo real, espiritual, né? Mas se a pessoa está imbuída naquilo com mais afinco, né? Com mais garra e mais determinação, pode haver um desvio, sim, né? Desde que isso não interfira numa outra condição que seria mais benéfica para o aprendizado dele naquela situação. Então, sim, né? Desde que esse desvio, que esse mérito, que essa cura, né? Que essa assistência que ele receba não interfira nessa condição da ordem do avanço moral para ele, né? Então, vamos ver assim. Ele fala muito no poder do bem, né? Ao praticar o bem, o homem tem a capacidade de impedir o mal, principalmente aquele que poderia levar a uma consequência ainda mais grave. Então, ele fala que o livre-arbítrio na prática, né? É o livre-arbítrio, as nossas escolhas. A vida é um processo de escolha e as pessoas têm a oportunidade de exercer o seu livre-arbítrio, aceitando ou não as situações que a vida lhe apresenta. Então, a gente observa que tudo tem um propósito na nossa vida, né? As provas, as fatalidades, os desafios, os acidentes, né? O nosso planejamento reencarnatório, tudo é um aprendizado para o nosso crescimento e tudo tem um propósito. Às vezes uma doença nos chega para que a gente, através dessa doença, desse desafio, a gente alcance uma evolução espiritual, porque a gente repara muitas das vezes que as pessoas buscam a espiritualidade, né? Essa compreensão maior, dessa consciência, dessa essência maior, quando estão diante das adversidades. Muitas vezes é a mola propulsora, um acidente, uma doença, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, né? Quando nós nos vemos diante de um desafio, aqueles que realmente ali buscam a compreensão do propósito da vida, ele vai buscando mais essa compreensão. E através dessas fatalidades, desses desafios, ou até né, daqueles planejamentos mais acirrados, né, que nós temos em família, ou na saúde, ou na questão financeira, nós vamos buscando ali esse contato, esse aprendizado e vamos nos espiritualizando. Porque quando está tudo bem na maioria, quando está tudo bem na vida das pessoas, elas ficam ali numa zona de conforto, né? Elas não questionam, elas procrastinam e elas ficam muito ligadas só aos prazeres do mundo material. Mas quando a dor aperta, geralmente não deveria ser assim, né? Haverá um tempo que nós não precisaremos mais passar por tantas fatalidades, né? Porque nós já teremos alcançado um grau diferenciado, né, dessa compreensão. Mas enquanto ainda, né, estamos aqui provando e expiando, nós precisamos sim, né, desses desafios que a vida nos impõe, que nós possamos refletir, né, e aplicar esse conhecimento, né, diante dos nossos desafios. Uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus. Que assim seja.